política. Vamos conversar ao vivo com o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Dr. Otacílio Parras Assis. São vários assuntos aí com o prefeito, várias perguntas já chegaram aqui através do Facebook, através do chat, e na medida do possível vamos passando aí para o prefeito conforme forem entrando aí nos assuntos. Prefeito, mais uma vez, obrigado por abrir as portas da prefeitura para a nossa TV SCN. Bom dia, um prazer tê-lo de novo no nosso programa. Bom dia a todos. Bom dia, Cláudio. Mais uma vez aqui estaremos aí respondendo as perguntas, né, dos internautas, esclarecer o que for possível que as pessoas estão querendo. O objetivo é esse mesmo, esclarecimentos, né? Tá certo. Antes da gente entrar no assunto aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, nas coisas da cidade, um assunto que ainda não conversamos com o senhor assumiu a presidente da UMES. Porque o que levou o senhor a assumir essa presidência, doutor Otacílio? A UMES é a União dos Municípios da Média Sorocabana, envolve 13 municípios da região, do Óleo, né? Até ali a região de Salto Grande, e Ibirarema também. E a atual presidente anterior era a Belks. De acordo com o Estatuto da UMES, a eleição é feita por um ano com direito a uma reeleição. Normalmente toda a diretoria é reeleita depois de um ano. Mas aí por dificuldades aí que a Belks teve durante a administração da Prefeitura de Ourinhos, né? Uma cidade maior, mais complexa, muitos problemas. Então ficou inviável que ela administrasse a UMES e a cidade de Ourinhos. Então ela resolveu não se candidatar à reeleição e todos os demais membros da diretoria se candidataram à reeleição e foi substituído apenas o presidente. Eu era vice-presidente, passei a presidente, a Belkis era presidente e passou a vice-presidente. Houve uma inversão aí. Houve uma inversão, então nós pretendemos ficar aí um ano na administração. Se fizermos um bom trabalho, pleitear mais um ano, que é o normal. Sempre os prefeitos são reeleitos por 2 anos, né, na presidência da UMES. Com o presidente da UMES, e a UMES sendo sede em Santa Cruz, nós pretendemos agilizar Só vale frisar, né, doutor, que independente do presidente ser de Santa Cruz do Rio Pardo, a sede da UMES é aqui na cidade. A sede é em Santa Cruz do Rio Pardo, tá? Aqui na Avenida Tiradentes, já desde o início da fundação, e fazia tempo que não tinha um presidente daqui de Santa Cruz. A UMES, nos últimos anos, ela se dirigiu mais a atendimento à saúde. No último ano, propriamente, na implantação do SAMU. Que o SAMU é gerenciado pelo consórcio da UMES. E nós temos que dirigir também a UMES na parte política, na parte de pleitear benefícios para a região junto ao governo do estado, junto ao governo federal. Já estamos marcando para o dia 17, provavelmente, né, uma visita de todos os prefeitos da UMES ao José Aparecido, que é o chefe da Casa Civil do governo do estado, tá? Pleiteando aí benefícios, liberação de recursos para as prefeituras da nossa região. Essa é a finalidade da UMES. É você pegar pequenos municípios, fazer um bloco grande para que esse bloco tenha uma força maior e junto ao governo do estado e ao governo federal. É desaparecido, né? É desaparecido. É desaparecido. Que acho que já foi deputado, foi candidato. Por isso que eu me recordo, é desaparecido. É desaparecido. Agora, prefeito, se é que existe, quais os pontos positivos e se é que existe, quais os pontos negativos para a cidade ter o prefeito como presidente da UMES? Só tem pontos positivos. Só positivos. Com certeza só positivos, tá? Porque o fato, né, de Santa Cruz presidir a UMES, em todos os eventos regionais que ocorrem, quando tem algum secretário de Estado, quando tem governador, quem representa os municípios é o presidente da UMES. Então a cidade, o município passa a ficar mais em evidência. Então você passa a fazer parte aí da parte política, da administrativa do Estado. E mesmo depois que o município tenha mais o presidente da UMES, o município passa a ser mais lembrado. Que é aquilo você voltar a fazer parte do mapa, né, político do Estado. Que Santa Cruz está há muito tempo alijada desse processo. Os políticos de Santa Cruz, não vou criticar as administrações que fizeram para a cidade, mas na parte de política fora do município, pouco fizeram. Tá? Não é criticar Maura, Mira, Clóvis, Manezinho e outros que passaram, né? Mas os políticos do passado trabalhavam também fora de Santa Cruz, tá? Transformando Santa Cruz em um polo importante político. Isso é importante para que venham recursos futuros para Santa Cruz. Você voltar a aparecer. Em termos de demanda de tempo, não demanda muito tempo você administrar a UMES, porque tem uma estrutura já funcionando, né? E nós já ajudávamos na administração. Mesmo sem ser presidentes,
A maioria das coisas já estavam sendo feitas aqui pela Prefeitura de Santa Cruz. Tá? E ficando a sede em Santa Cruz, fica tudo mais fácil. Né? Só tem benefícios, não tem nenhuma coisa a prejudicar o município. Legal, legal. Bom, passar do ano, vamos conversando mais com o prefeito sobre a UMS, que a gente fica muito tempo falando só de UMS aqui, várias perguntas chegando. Eu vou tentar aqui pela ordem de chegada, né? O Armando é a primeira. Cláudio, e o prefeito? Vestiu a camisa da esportiva e está ajudando ou é mais uma Maura da vida? Cláudio, não pipoca, pergunta. Está perguntado. Está perguntado e vai ser respondido, né? Certo? Eu me candidatei para substituir a Maura, né? Em todos os sentidos, tá certo? E desde o primeiro momento, nas reuniões com as administrações anteriores da esportiva, lembrar que já teve em um ano, né? 3 administrações, né? Certo? Teve o Galeguinho, depois teve aquele outro pessoal de Maritosta, que veio de fora, aí agora entrou esse outro pessoal, né? Até agora, em um ano, não teve ainda uma equipe definitiva para administrar a esportiva. E até agora também não tem uma equipe definitiva agora, mas também não parece ser definitiva, né? Porque também não conseguiram formar uma equipe eficiente, estão com vários problemas aí a serem resolvidos, né? E nós só poderemos ter um diálogo concreto, né, com a diretoria da esportiva quando ela tiver alguma coisa funcionando de fato, né? A esportiva, que eu sempre digo, não pode depender da prefeitura para manter um time de futebol. A prefeitura é um a mais para manter o estádio em condições de jogo. Essa é a obrigação da prefeitura. Inclusive, Armando, ontem, se você não acompanhou, ontem a gente está com um programa novo de segunda-feira, das 20 às 22 horas. Ontem o programa foi no Icaiçara Clube, com a participação do primeiro vice-presidente, o Nelson Faca, e ele elogiou muito a prefeitura, falou que tudo que foi pedido até agora em relação ao estádio foi feito. Inclusive, ele citou, olha, o tenente Cassiano da polícia foi lá fazer a vistoria, e o Cassiano falou, olha, o estádio nunca esteve tão arrumado como está agora. É claro que dentro das possibilidades, a gente sabe que é obsoleto o estádio municipal Leão das Camarinhas, não dá para se fazer muita coisa lá. Mas ainda em cima, já emendando, já que chegou uma aqui do Cadu Amaral agora, obrigado por Cadu. Pergunta para o prefeito sobre a iluminação do estádio, se vai deixar mais de R$500 mil nosso para o ralo, ou se ele vai acionar a empresa prestadora de serviço, ou o Ministério Público. Pergunta também se vai continuar pagando água ou não do estádio, essa história da água e da luz. Primeiramente, a iluminação. Todo programa que eu faço aqui, eu cobro o senhor prefeito. Vai acionar os responsáveis, a empresa ou quem recebeu a frase que eu usei ontem, aquela porcaria que está lá? Primeiro, o custo não é R$500 mil, né? Certo? É muito menos do que isso, né? É um custo elevado, mas nem chega próximo de R$500 mil, tá certo? Nós estamos fazendo, né, o levantamento de toda a documentação referente a esse processo, para ver se vai tomar alguma providência ou não, em relação à administração ou à empresa que fez o serviço, tá certo? Isso está sendo feito, não vai deixar barato, não vai ficar quieto, não. Ninguém vai encobrir com o tapete, colocar sujeira embaixo do tapete, tá? Isso vai ser feito, tá? Agora, de momento, não tem nem nada a ser feito em relação à iluminação. O que foi colocado para as presidências que têm assumido é que não marquem jogo à noite, porque não tem condições de iluminar, porque aquela iluminação, a cada vez que liga, queima meia dúzia, 8 lâmpadas, 10 lâmpadas, não tem condições de manutenção, tá certo? Em relação à água, a conta de água hoje pertence à esportiva que paga a conta, tá certo? Ela ficou, durante a administração anterior aí da esportiva, alguns meses sem pagar. Nós conseguimos, junto à Sabesp, que parcelasse em alguns anos, né, esse pagamento atrasado, mas quem tem que pagar é a esportiva. Em relação à conta de energia elétrica, por enquanto ela está com a prefeitura e a prefeitura vai continuar a pagar, porque não tem nem condições de passar, porque a esportiva não tem estrutura hoje, né? Não tem uma estrutura profissional de administração ainda. Tem o Nelson Faca, tem o Sargento, com muito intuito, vontade de trabalhar, mas daqui a pouco eles vão ter que colocar o dinheiro do bolso deles, né? Certo? O que não é correto, tá? E o atual presidente, ele marcou uma vez para vir conversar aqui, depois ele não veio porque ele disse que só viria conversar quando tivesse alguma coisa concreta a apresentar. Se quando eu vou conversar com o prefeito, não tiver um serviço feito, já feito, eu não vou lá para pedir para funcionar. Ele está certo, né? A pessoa vinha aqui para pedir, não, se a prefeitura não fizer isso, não tem como jogar futebol, é errado, né? Certo? Então, o presidente está certo de fazer dessa forma e é claro que as dificuldades existem,
né, para recomeçar a esportiva. Agora, o que não pode acontecer é o que está acontecendo. A esportiva todo ano está recomeçando. E não pode ser dessa forma. Você imagina se eu montar uma administração aqui e todo ano trocar o prefeito 3 vezes. Nada vai funcionar. E a esportiva, em 3 anos, teve 3 diretorias. Em um ano, 3 diretorias. Tá? E nunca tem um time funcionando. Quer dizer, ela está sempre recomeçando. E se isso aí não ficar profissional, não tem condições de administrar. E não é a prefeitura que vai administrar a esportiva. A prefeitura vai fazer condições do estádio para a esportiva jogar. O senhor gosta que a gente leia as mensagens como elas chegam aqui? Então vamos lá, eu não entendi muito aqui do Sérgio, mas vai lá, o Sérgio. Na eleição o senhor prometeu mudanças, mas não fez como assumiu. A esportiva, como fica a iluminação? Se o seu secretário, deve ser o secretário de esportes, fazia parte do governo anterior. Não tem muito a ver a iluminação com a Secretaria de Esportes, né? Não, a iluminação, quando foi recebida, não foi recebida pelo Emanuel. A iluminação, quando foi recebida das secretarias de obras da prefeitura, né? Tem nada a ver com o atual secretário de esportes. O atual secretário de esportes, que é o Emanuel, ele é da administração anterior, mas não era secretário. O secretário era o Kim Marinho, teve o secretário, o vereador Psyll foi secretário, né? Naquela época dos problemas das arquibancadas e tal. E o Emanuel era um diretor, atuava na parte técnica. Hoje ele atua na parte administrativa, faz um bom trabalho, tá? Está firme no cargo, se depender de mim, ele vai continuar no cargo, tá? Até o final da administração. Agora, ele não é administrador do estádio, né? Ele não administrou as construções, tá? E quem administra, por exemplo, a construção de novas arquibancadas é a Secretaria de Obras, né? Tá certo? Tá certo. Então, só para encerrar o assunto aqui, estádio Leônidas Camarinha, porque sempre que a esportiva começa, já tem um monte de pergunta aqui do esportivo, todo mundo falando tá bravo, porque o time vai ter que jogar às 4, ou tá bravo porque não vai poder ir no estádio, mas então o senhor garante que a Prefeitura de Santa Cruz vai tentar fazer algo para que as pessoas responsáveis por aquilo sejam punidas. Se serão punidos ou não, já aí não depende da Prefeitura mais. Que está sendo feito o levantamento, a auditoria para levantar os dados, está sendo feito. Tá? Se isso vai conseguir provar alguma coisa da má qualidade e se alguma coisa que esteja errada, eu não sei. Porque nós sabemos que o sistema está lá, não funciona. Parabéns para o prefeito, está colocando a casa em ordem. O pessoal agora está com vontade, gostando da nota 8. Tá bom, nota 8, né? O Celane. Eu sempre fui aluno nota 10 na escola, né? Eu não tenho vergonha de falar não, certo? Então tá bom. Eu sempre, quando eu estudei aqui em Santa Cruz na faculdade, procurei o 10, né? E na administração vão procurar também. Já que o senhor falou de faculdade, de escola, César Fleury. Nossa cidade hoje possui somente uma faculdade, a UAPEC, com pouquíssimos cursos disponíveis. O que o governo pretende fazer para trazer cursos, extensões de universidades ou faculdades para a nossa cidade? O objetivo de trazer nós temos. Nós já pedimos informações para a Universidade Federal de São Carlos, para outras reitorias, a respeito de possibilidade de expansão de campus. Estamos em contrato com universidades particulares também para ver. Tivemos um projeto aprovado recentemente na Câmara, que ninguém percebeu, mas é um projeto que autoriza parceria, né, público-privada, tá, em relação na área de educação. Porque para você fazer isso tem que ter lei. Nós já aprovamos essa lei, pouca gente percebeu, tá? Porque para procurar parcerias com entidades particulares, trazer novos cursos para Santa Cruz. Nunca esquecendo também de apoiar as que já estão aqui, né? Tipo a Faculdade de Direito, a administração, que já existe, né? Tem que fazer o máximo possível para que elas não fechem, né? Tá certo. A Genilda Ribeiro Pinto. É verdade que a construtora Ingec não cumpriu com sua parte no acordo das obras na rodovia Plácido Donizete, por isso as obras estão paradas. Esse ano termina essa novela. Obrigado. Não vem me dizer que veio tubo fino e não veio tubo grosso, porque isso não é verdade. Tem tubo grosso, tem tubo fino, né? Lá é uma parceria entre prefeitura, CART e as duas loteadoras, tá? Tanto do Lorenzetti como do Jardim Paraíso, né? Em que eles entram com a grande parte do material, a CART entra com a mão de obra, a prefeitura com a parte de tubulação ali da parte do SESI, que cabe à prefeitura. Tá? Em relação aos projetos aprovados, houve algumas discordâncias em relação à especificação da obra que a CART pediu, de acordo com as regras do DR. Depois, então, as loteadoras não concordaram com o tipo de material, houve a mudança desse projeto,
Hoje tinha mais uma reunião ainda. Realmente está sendo uma discordância entre a especificação do projeto que a CART quer realizar e as duas loteadoras, tá? Mas está nos finalmente esse acordo. A última divergência agora era a espessura das paredes de concreto, que eram 25 centímetros do projeto, e agora é 20 centímetros. Então, esses tubos estão todos adquiridos, né? Não tem nada a ver o tubo. Não, então. A tubulação está lá. Está faltando é o material, tá certo? Agora, a prefeitura, ela é uma intermediária nessa negociação toda. Nós não podemos obrigar ninguém, tá certo? Mas ela tem que chegar. Estamos tendo sorte que não está chovendo, né? Certo? Agora, se não sair em fevereiro essas galerias, março vai chegar as chuvas de verdade, né? Tá? Vai ter problema novamente. A parceria está por pouco aí para ser fechada. Contrato existe assinado, só que na hora do projeto, as quantidades de materiais foram divergentes entre o que a CART pretende fazer e o que as loteadoras pretendem fornecer. Mas hoje tinha mais uma reunião, agora de manhã ou à tarde, não sei, com o Franco e essas loteadoras, para ver se chegava num acordo. Então tá aí, Genilda, não teve desculpa de tubo fino ou tubo grosso. Voltando na educação, o Alex da Santa Aureliana, seria possível trazer uma FATEC para Santa Cruz, prefeito? Olha, não é fácil. Não é fácil fazer FATEC porque ela tem critérios, né? De tamanho da cidade, população, e você tem que ser centro de uma região, né? E Santa Cruz, infelizmente, perdeu essa oportunidade de ser centro. Ela já teve no passado foi centro, foi centro já financeiro, comercial, industrial, educacional, Santa Cruz foi. Mas os políticos de Santa Cruz perderam essa oportunidade e fica difícil você recuperar esse espaço. Pedir nós pedimos, tá? Mas é muito difícil conseguir. Não podemos levantar falsa esperança que vai trazer, que eu não vou levantar essa esperança. O que eu digo é o seguinte, estamos pedindo, estamos correndo atrás, tá? Mas é muito mais chance de Ourinhos conseguir, de Avaré conseguir, a chance é maior de Ourinhos e Avaré do que de Santa Cruz. Isso com certeza, porque eles hoje são polo regional de crescimento. Santa Cruz está com um crescimento em pleno emprego, a área industrial está crescendo, o comércio está crescendo, mas para nós alcançarmos essa cidade é muito difícil hoje em dia. Nós temos que alcançar, sim, em qualidade de vida. Em qualidade de vida e IDH, Índice de Desenvolvimento Urbano, Santa Cruz está melhor que Ourinhos, que Avaré, que Bauru, todas as regiões. Tá? Agora, ser polo econômico é muito difícil nós chegarmos lá. Tá certo. Leandro Escatambulo, eu não sei se veio pela metade a sua mensagem, eu não consegui entender o que você quis dizer. Se der para você completar e especificar, eu agradeço. Tá bom, Leandro Escatambulo? Obrigado pela audiência. Lígia Souza, quando que o salário dos funcionários da prefeitura, os salários do baixo clero, ela quis dizer, eu acho, né? Porque os outros já são mais que 10%, vai atingir os 10% do salário do prefeito mesmo? Isso foi uma promessa de campanha. Uma promessa de... Bom, o senhor que responde, eu não vou responder, não. Eu estou puxando o saco. Responde, senhor. Estão colocando isso aí nas redes sociais, que eu fiz essa promessa de campanha, certo? Mas eu não me lembro de ter feito, né? Mas se alguém tiver essa promessa, entendeu? Me mande ela gravada e tal, para mim ver certinho o que foi que eu falei. Porque, como eu não tive um programa de governo escrito na campanha, tá certo? Nós falamos de acordo com o nosso emocional, certo? É claro que o ideal é que fosse muito mais do que 10%. Isso, né, prefeito? Estava no plano, no plano de governo do Partido dos Trabalhadores, quando o candidato era o Cláudio Mendes. Sim. Então, não é a promessa minha de campanha, tá certo? Promessa de campanha é uma coisa, certo? Isso aí é outra coisa. O que nós temos é um estudo para que nós façamos a elevação das categorias inferiores, né, que é P1, P2, tá? E elevando gradativamente, eliminando categorias, tá? Não tem como você dar aumento para todos. Se eu der 20% para todos, o do prefeito também vai 20%. Tá? Certo? Aumento é igual para todos. Então nós temos que fazer a reestruturação dos cargos, tá? Em que os cargos inferiores, as categorias vão sendo eliminadas. Isso é uma coisa que você tem que começar hoje e os futuros prefeitos têm que dar continuidade. Tá? Com certeza, esse ano ainda, nós vamos eliminar algumas categorias, tá? Tipo P1, P2... Quando nós tivermos depois do próximo reajuste salarial, que é no mês de abril, tá? Nós vamos ver o impacto que vai acontecer na folha de pagamento e vamos começar a eliminar categorias. Isso não vai chegar aos 10% do salário de prefeito, tá certo? Mas vai aproximar cada vez mais. Isso é uma coisa que nenhum prefeito fez até hoje,
mas nós vamos fazer esse estudo. Aliás, o estudo já está feito, né? Chegou à minha mesa ontem, por sinal, para eliminar a categoria P1, P2, P3, P4, né? Mas é impossível financeiramente hoje fazer isso, tá? Mas é possível você eliminar P1, P2 e colocar em todos em P3. É claro que aí quem está em P3 vai reclamar que está ganhando igual o faxineiro, né? Mas é normal, né? A tendência é você achatar as diferenças salariais, tá? É como num posto de saúde. A diferença de salário do médico e do enfermeiro é a tendência cada vez mais diminuir. Do enfermeiro, do técnico de enfermagem, também cada vez mais diminuir. É achatando, tá certo? Sem perder o valor aquisitivo do mais alto salário, é claro. Então, isso está tem que ser algo a longo prazo. A longo prazo, é um programa. Nós vamos fazer esse ano, tá? Eliminar P1, P2 com certeza. Não podemos falar a data. Mas P1 e P2, aqueles que ganham salário P1 e P2 são os menores salários, tá? Eles vão se igualar ao P3. Aí o P3 vai reclamar que está ganhando igual ao mais baixo, mas é normal. Aí você tem, do ponto de vista democrático, né, as pessoas têm que ganhar o mais perto, próximo, valores semelhantes, né? Não pode ter essa divergência tão grande, tá? Entre o menor e o maior salário. Tá? Isso nós vamos fazer, já está em estudo, para P1, P2 já vai ser feito esse ano ainda, e esperamos fazer depois, no futuro, outras categorias. Hugo, obrigado, Hugo. Prefeito, teremos uma feira completa na Expopardo em 2015? Antes do senhor falar de Expopar, de feira, já que é o nosso primeiro bate-papo também depois do aniversário da cidade, qual que é a avaliação que o senhor faz aí das comemorações do aniversário da cidade e principalmente da festa do rodeio que foi feita na Expopardo, prefeito? Nós não podemos esquecer que as comemorações do aniversário não foi só a festa do peão, né? Certo? Nós tivemos também as 3 folias de reis que ocorreram, os vários shows que ocorreram no Coreta Encanto, os campeonatos de esporte da Secretaria, as atividades sociais do Fundo Social, as atividades da Secretaria de Promoção Social, foram várias coisas que ocorreram ao longo do mês. Tá? Nas escolas nada ocorreram, que é férias escolares, não é verdade? Senão teríamos mais atividades ainda, tá certo? Agora, a festa do peão, é claro, o ano passado fizemos a festa de uma forma rápida, mas ela já foi melhor do que as anteriores. Este ano tivemos tempo para prepará-la, foi melhor ainda. Porém, o que aconteceu é que a Expopardo não tinha um projeto aprovado. A Expopardo só tinha aqueles barracões todos, nem projeto tinha. Só tinha um projeto aprovado daquele patamar onde está o salão de festas, tá? Que tinha alvará. A parte de cima não tinha projeto, os barracões sem projeto, a Terçal também não. E nós conseguimos aprovar, na última semana, o projeto dos barracões, onde estão lá, ficavam os gados antigamente, e aquele local onde foi feito o rodeio, tá certo? Então não deu tempo de usar os barracões. Para o próximo ano, como já estão aprovados, nós vamos tentar aprovar também o Tatersal este ano, tá? Então, nós poderíamos usar comercialmente aquele espaço. Mas nunca na pretensão de ter uma FAP como Ourinhos, tá? Porque Santa Cruz não tem uma população de 100 mil habitantes. Santa Cruz tem 43 mil habitantes, 44 mil habitantes, tá? Então você não tem estrutura. E mesmo Ourinhos está com dificuldade de manter uma feira daquele porte. Está com dificuldade. Um dia até numa entrevista, numa reunião, eu disse que Santa Cruz estaria, né, certo? Caminhando contra, né, certo? A história, né? Certo? Se ela quisesse fazer uma FAP hoje, no porte da FAP, porque todas estão diminuindo o porte. Nós temos que ter o bom senso, né, de crescermos até um determinado ponto. Tá? Então nós vamos melhorar essa parte do rodeio. Nós prometemos em 2012 que em 2013 teríamos uma arquibancada com capacidade maior. Tivemos. A arquibancada de 2013 tinha 50% a mais de capacidade do que a de 2012. Tá? E colocamos que para 2014, 2015, né? Na verdade, a de 2014 foi maior que a de 2014 que 2013, tá certo? 50% a mais que 2013. A de 2015, nós pretendemos dobrar a capacidade das arquibancadas, tá? Nós vamos mudar a disposição, já conversamos com o Marreiro sobre essa possibilidade, vai ser mudada a disposição. Talvez tenhamos que fazer um aterro grande para alargar mais aquele espaço, para poder aumentar a arquibancada, tá? Que como a principal atividade nossa é a festa do peão, tá? E os shows são no próprio rodeio, no próprio arena, ela tem que ser maior para caber todo mundo, tá certo? Diferentemente de Ourinhos, né, que você tem o rodeio num lugar, o show no outro,
praça de alimentação num outro, parque num outro, né? É diferente a nossa. Se der, nós vamos fazer alguma parte comercial, mas sem grandes pretensões. O povo da cidade expondo, as lojas da cidade, o comércio da cidade, passo a passo, alguma coisa nós temos que ter pé no chão, tá? Para a festa do peão, não. Isso nós já sabemos que ela tem que melhorar, certo? Porque ela é uma festa popular gratuita, certo? Cabe todo mundo na arena, mas tem que aumentar mais a arquibancada, tá certo? Inclusive, acho que após a terceira ou quarta noite, o Marreiro estava sentado lá, eu cheguei e falei, ei, Marreiro, você arrumou para a cabeça. Ele falou, por quê? Eu falei, ficou grande demais, agora tem que manter, né? Não pode voltar, né? Não tem como voltar atrás, certo? Mas só que como o seguinte, como 2013, agora falar o ano certo, né? 2013 deu tudo certo, para ele vender os espaços em 2014 foi fácil, né? Você vendeu o estacionamento, a praça de alimentação, o parque, né? Então, os camarotes, foi fácil. Com o sucesso de 2014, as vendas dos camarotes já começaram, né? E com os shows já divulgados, né? Mais fácil você vender ainda. Então, até um certo porte, você vai muito bem e é autossuficiente. A Suzilei Cristina Aurélio Diniz. Se só a creche Antônio Manfrim ficará aberta nas férias de 2015, como serão as crianças dos outros bairros? Exemplo, a estação abrange da Ponte ao bairro São João e Parque das Nações. É a pergunta da Suzilei. Bom, lembra... Primeiro, tem esse projeto de Antônio Manfrim? Existe o projeto de ter creche aberta no mês de janeiro, tá certo? Para as mães que trabalham. Lembrar que, historicamente... Ainda creches... é um projeto ou é uma promessa? Não, é um projeto que é uma promessa, é um projeto para executar a promessa. Então teremos em 2015. Com certeza, né? Historicamente, né, as primeiras creches de Santa Cruz não tinham férias em janeiro. Mas lembrar também que ninguém queria pôr criança na creche, né? Certo? Eram poucas as mães que colocavam as crianças na creche, né? Quando aumentou as creches, o que aconteceu nas administrações anteriores, não vou citar nome de prefeito, né, que as creches em janeiro ficavam vazias, porque as mães estavam de férias, né, e as creches tinham pouca frequência. Então, houve um prefeito, que foi prefeito 2 vezes, que resolveu fechar as creches em janeiro e dar férias coletiva. E assim ficou nos últimos 12 anos. Tá certo? Nós colocamos na campanha que não é justo. Tem mãe que precisa da creche aberta em janeiro. Mas não são todas. E como você tem um custo elevado para manter a creche aberta em janeiro, nós vamos fazer também dentro de um projeto progressivo. Você não tem como, de repente, abrir todas. Então nós vamos abrir uma creche, tá, em janeiro, que vai funcionar normalmente. Será essa citada ou não? Provavelmente essa. Provavelmente. Porque é a região mais necessitada, né? Que é lá no Jardim Brasília, Matias. Não, essa creche é a creche que vai ficar, está programada ficar aberta, é ali próximo a Vila Bom Jardim. Tá? Então não é Antônio Manfrim que ela citou aqui. Aquela, a que está programada seria aquela. Tá? Mas isso está em estudos ainda. Qual a mais adequada? Não tem nada definido. E durante o ano vai se fazer a programação das mães que precisam creche em janeiro. Tá? E essas crianças serão transportadas para essa creche. Tá? Isso a prefeitura vai promover o transporte das crianças. Então tá certo? Todas as crianças de toda a cidade ficarão em uma só creche. Primeiro uma creche, tá? E depois ampliando de acordo com as necessidades. Tá? Porque se você abrir todas, vai ficar a creche vazia. Tá? Você vai ter um gasto desnecessário, tá certo? E a contratação de funcionário é muito grande. Agora, doutor, nós sabemos como é a população também. É claro que muitas pessoas necessitam, mas tem aquelas que gostam de aproveitar da situação. Vai ter alguma regrinha também? Eu espero que não surja, na casa da creche, a mesmo questionamento como foi colocada uma questão só política em relação ao transporte de estudantes. Ao invés de você fazer uma coisa técnica, transforma em questão política. Certo? Nós vamos abrir a creche para aqueles que necessitam, que comprovem a necessidade e que não possam tirar férias no mês de janeiro. Se a mãe pode tirar férias em março, fevereiro, junho, tal, que tire férias. E fique com a criança em casa em janeiro. Tá certo? Tá? Agora, se transformar em questão política, é obrigação, é direito de todos, aí não vai funcionar. Não tem dinheiro para fazer isso. Tá? A mesma coisa do transporte de estudantes. Uma coisa que era técnica,
raciocinaram de ponto de vista estritamente político e tentaram inviabilizar o processo, tá certo? Então, a creche vai ser feito tecnicamente, tá? É uma creche funcionando em 2015, em janeiro, para as mães que mais necessitadas, tá certo? Lembrar que muitas crianças hoje que estão na creche são de famílias altamente diferenciadas. Por quê? Antigamente, creche era para pessoa pobre e que não tinha condições de ficar com a criança em casa. Hoje não. Creche da prefeitura é de tão boa qualidade, nosso sistema pedagógico, nosso atendimento, alimentação, higiene, nutricionista, psicólogo, assistente social, a estrutura é tão igual ou melhor que as particulares. Então o que acontece? Quando a qualidade é boa, a procura aumenta. E hoje as pessoas querem pôr a criança na creche da prefeitura não porque ela não tem dinheiro para pagar uma particular. Ela quer pôr porque a qualidade é boa. É a mesma coisa que o transporte universitário. O pai que tem dinheiro, ele não quer o ônibus porque ele quer de graça. Ele quer o ônibus para ter segurança de transporte para o filho. Tá certo? Então a demanda aumenta cada vez mais. Se não se politizar essa questão, fazer tecnicamente, vai funcionar. Então as mães do Parque das Nações, do São João, como ela aqui, e dos outros bairros podem ficar tranquilas que terão, se necessário, se haver necessidade, terá o transporte para que elas possam ir para qualquer canto da cidade que tenha creche. A creche que estiver aberta não vai ser para as crianças que frequentam aquela creche. A creche que estiver aberta vai ser para as crianças que tenham a necessidade de creche em janeiro. Tá? Independente do bairro. E já lembrar que também não vai ter para todos. Tá? Isso é um programa que você tem que instalar progressivamente, que depois você não pode voltar atrás mais. Não podemos fazer como no passado, que simplesmente fecharam as creches em janeiro. Tá? Tem que fazer com o pé no chão. É igual abrir um posto de saúde. Você não pode abrir um posto de saúde e depois fechar. Abriu tem que ficar aberto. Então tem que ser muito bem estudado e programado. Aí não vamos ter que fazer acampamento em frente à Secretaria de Educação de novo, não, né? Olha, se por acaso alguém colocar uma regra, como foi colocado essa pela Câmara dos Vereadores, né? Que a ordem o direito é pela ordem de chegada, vai ter acampamento também. Agora, se deixarem tecnicamente que a prefeitura coloque em janeiro aquelas que necessitam de fato, não vai ter fila. Porque a prefeitura vai escolher tecnicamente. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Teve acampamento pela regra colocada pela Câmara de Vereadores? Por quê? Foi responsabilidade da Câmara de Vereadores? O projeto inicial previa seleção socioeconômica. Você se lembra disso? Lembro. O projeto foi mandado para a Câmara, prevendo seleção socioeconômica. Todos se inscrevem, tá? Sem fazer matrícula, sem nada. Se seleciona do ponto de vista socioeconômico os que precisam realmente de transporte 100% e concede aqueles. Tá? Aí o que acontece? O projeto foi destruído, né? Certo? Nas redes sociais, então, pelos universitários, por alguns vereadores. Mas a alegação, prefeito, é que na campanha o senhor não falou nada de socioeconômico, que seria ter ônibus gratuito para todo mundo. Não é bem isso. Esse é o argumento das pessoas. Sim. Aí é um argumento político. E você tem que argumentar tecnicamente. Entendeu? Certo? Se eu for pegar... Mas certo? No palanque o senhor foi técnico? Quando o senhor prometeu? Não foi no palanque. Foi no debate. Foi só no debate que o senhor prometeu? Foi no debate. No debate foi feito essa colocação, entendeu? Que o transporte seria gratuito para todos. Entendeu? Agora, não é para toda a cidade, para as vagas existentes. Entendeu? Certo? O prefeito Otacílio não eliminou nenhuma vaga de transporte. Certo? Para Bauru existiam 130 vagas quando eu assumi, tá? E nós colocamos, no ano passado, tá, 180 alunos para Bauru. E esse ano estamos colocando 230. Então nós não estamos eliminando nenhuma vaga. Tá? E o que nós colocamos nos pronunciamentos é que 130 era em 2012, 180 em 2013, 230 em 2014, 280 em 2015 e 330 em 2016. Tá? Certo? Vai chegar onde isso, prefeito? Aí é o limite. É o limite. É o limite financeiro do município arcar. Por isso que a própria lei diz, de acordo com a disponibilidade financeira do município. Tá certo? Tá? Isso vai dar, por acaso, né, que nós vamos fazer em 4 anos o que não fizeram em 12, né? Certo? Nós vamos levar para 330 o que era 130. Tá certo? Agora, os recursos, eles são finitos. Tá? Agora, se transformou uma questão que seria técnica, tá, em questão política. Tá certo? Agora... você prometeu ajudar a esportiva. Eu posso ajudar a esportiva de várias formas. Claro que eu não prometi.
né? Mas existem várias formas de você ajudar. Prometeu o transporte gratuito, agora, para todos, né? Agora, tem que ter o bom senso e o critério técnico. Eu prometi que eu iria abrir as creches em janeiro, tá? Agora, tem que ter a parte técnica. Abrir para ficar aberta? Abrir para a pessoa ficar passeando? Não. Tá? A própria lei e a determinação dos ministérios, entendeu, diz que a creche não abre em janeiro. A prefeitura tem a obrigação, sim, de criar outras atividades para essas crianças, para os maiores. Tá? Mas creche fecha no mês de janeiro, isso é determinação federal. Tá? É uma liberalidade do prefeito abrir ou não. Assim como dar transporte universitário não é obrigação da prefeitura. É uma liberalidade do Poder Executivo. Tá? O Poder Executivo pode implantar o transporte, como foi implantado no passado, tá? Cobrar totalmente ou não cobrar totalmente, de acordo com a disponibilidade financeira. Tá certo? Se não politizarem as questões, tá? As coisas funcionam. Estão perguntando, mesmo com esse ônibus, faltaram 31 vagas ainda? O senhor tem esse número? Mesmo com esse ônibus a mais, ainda tem gente na lista de espera. Tá? É claro que... O senhor não sabe se são 31. Até ontem eram 31. Era 31 realmente. Então. Agora, aí o que vai acontecer? A pessoa está perguntando, esses 31 que ficaram sem ônibus, como vai ficar? Então, todo ano acontece de sobrar aluno. Tá? E a prefeitura colocava lá um extra, tal, em um prazo de um mês, muitos desistem da matrícula, muitos veteranos não comparecem e abre mais vagas, tá? Provavelmente vai abrir mais vagas, que muitos veteranos não vão confirmar a matrícula ou não vão continuar estudando. Existe também uma coisa que acontece, que alguns alunos viajam só 2 dias, outros 2 dias, outros 3 dias. E se um aluno viaja na segunda e terça, outro na quarta, quinta e sexta, 2 alunos ocupam uma vaga só, tá certo? Então, isso está sendo fechado ainda e vai abrir mais um pouco de vagas, tá certo? Mas é como um vestibular. Todos querem estudar na USP, na Unesp, na UEL, mas prestam vestibular. E quem não passou? Ele é excedente? A vaga não é para todos. E, infelizmente, existe isso. Se não tivessem politizado a questão, teria tido o critério socioeconômico, e os que estivessem de fora seriam exatamente aqueles que podem pagar e iriam contratar uma perua particular e iam viajar do mesmo jeito. Tá? Porque, com certeza, ontem mesmo esteve um pai aqui, entendeu? Falei, doutor, eu quero pagar. Sim, mas eu não posso cobrar do seu filho e ia pôr mais um ônibus. Entendeu? Eu quero a segurança de um ônibus para transportar meus netos, 2 netas, né? Tá? É isso que eu quero. Se tivessem raciocinado tecnicamente... Quem tivesse ficado de fora seriam exatamente aqueles que têm condições de pagar, tá? E haveria um fretamento particular e viajariam normalmente. Mas politizou a questão, criou a história de quem tem direito quem chega primeiro, criou a fila. Se fizer isso com a creche, vai acontecer? Se fizerem com a creche, não vai abrir nenhuma. Cláudio, o prefeito pode ajudar a respeito de uma possível volta da Guardinha Mirim? Sei que não para serviços, já que não se pode trabalhar quando é menor, mas para um reforço comportamental aos nossos adolescentes, civil e moral. É a pergunta do Antônio Aparecido Vicente. A guarda já existiu, Mirim, em Santa Cruz do Rio Pardo, na época que é o Cabo Edson, que orientava o pessoal, né? Depois surgiu um problema aí da promotoria, né? Entrar com alguns impedimentos e acabou com a Guarda Mirim em Santa Cruz e nunca mais se conseguiu reativar a Guarda Mirim. Era um projeto bom, tem cidades que têm a Guarda Mirim ainda, é caso de se estudar, pedir a minha procuradoria que estude uma forma jurídica de trabalhar com isso. Tá certo. Então está aí para o Antônio, respondido para o Antônio, e o Leandro Catambulo completou aqui. Bom dia, Cláudio, prefeito Dr. Otacílio. Eu sei que a prefeitura administra poucos recursos frente a uma grande demanda da população. Como não sou usuário do sistema de saúde e educação, não posso avaliar. Agora, o que vejo na cidade que deixa a desejar é o estado de sujeira, por exemplo, do Ribeirão São Domingos, muita sujeira nas ruas e terrenos abandonados, aparentemente sem nenhuma punição aos donos. O que o prefeito tem a dizer sobre isso e com relação também a caçambas. Outra questão o que motiva a prefeitura a gastar 700 mil ano com o monitoramento da cidade por câmeras. O benefício supera o custo. Vamos por partes, então, como diria Jack Estripador. Primeiramente, prefeito, em relação à sujeira, São Domingos, terrenos baldios, abandonados, existe punição aos donos? Em relação aos ribeirões e rio, né? Certo? A prefeitura pode elaborar projetos, né,
Porque isso é área de preservação, é área de manancial, a prefeitura não pode chegar lá simplesmente e começar a derrubar árvore, arrancar bambu, desentupir coisas. Isso é proibido, tá certo? Uma pequena coisa que fizemos ali no fundo do Jardim IP, que foi tampar uma erosão que tinha, deu processo, né? E tudo mais, deu um monte de problemas, né? Isso não é tão fácil assim, tá certo? Nós não podemos intervir nessa área. Podemos solicitar projetos do DAE e tal para que intervenha. Os terrenos baldios estão todos sendo notificados, tá? Agora, nós não podemos esquecer, às vezes a pessoa coloca terrenos baldios, lá ao fundo da Chácara Peixe, né? Certo? Que não tem rua, que não tem nada, não tem posteamento, rua. Como é que eu vou exigir que uma pessoa que não tem lá na beira da estrada, né, ela mantenha limpo se não tem rua, não tem esgoto, não tem água, não tem nada? Lá não tem infraestrutura ainda. A urbanização não chegou lá, né? Às vezes tem uma coisa que a pessoa tudo vê que é feio, o final da Avenida Tiradentes, descendo ali, cheio de entulho jogado, né? Mas faz parte de acabar com aquela erosão. Ela já vem desde a administração anterior, jogando aqueles entulhos, tá? Para acabar com aquela erosão, que era um buracão que tinha lá antigamente, tá? E quando junta bastante, vamos lá, esparramamos, colocamos terra em cima. Agora já está na hora de fazer isso novamente. Os terrenos baldios estão sendo notificados. Em relação àqueles que são da prefeitura, tá? Alguns estão cercados como se fossem particulares, nós estamos entrando com os processos para retomar esses terrenos e depois fazer a limpeza dessas áreas que são da prefeitura e estão invadidas por particulares, tá? Esse ano, nós já estaremos equipados para manter tudo que é da prefeitura, de praça, jardim, grama, terrenos da prefeitura, em condições de limpeza. Hoje, o Eduardo Blumen esteve aqui, estamos comprando novos equipamentos para isso, trator roçadeira, 5 roçadeiras costais, para se consiga a prefeitura, através da Codesan, manter essa limpeza. Agora, os proprietários estão sendo, sim, notificados e serão todos multados, tá certo? Inclusive aqueles que não limpam suas calçadas. Que a pessoa, muitas vezes, ela faz uma calçada e cresce grama na calçada, e acha que é a prefeitura que tem que limpar a calçada. Quem tem que limpar a calçada, tirar a grama da calçada, é o proprietário da casa e do terreno. A obrigação da prefeitura é limpar a guia e sarjeta. As calçadas serão todos multados. Então ele está dizendo aqui, aparentemente, sem nenhuma punição aos donos, existem sim, então, punições. Estão existindo as punições, tanto é que se você for ver na Carlos Rios, dezenas de calçadas sendo feitas, Clementino Gonçalves, quantas calçadas foram feitas lá por terrenos que estavam aparentemente abandonados por particulares? É só você subir lá, você vai ver, tá? E nós estamos, por enquanto, notificando para a construção e limpeza as avenidas, as ruas principais, tá? As pessoas que têm mais posses. Eu não posso chegar lá na vila, entendeu? Que a pessoa tenha uma casinha e tal, e não tem calçada, e começar a notificar para que ele faça a calçada. Eu tenho que primeiro notificar os lugares que são mais caros, pessoas de mais posse, onde tem investidores, onde tem aquele que compra para valorizar terreno. Esse sim, nós estamos pegando firme e vamos notificar todos. E todos os terrenos que não cumprirem as metas serão multados com certeza. Em relação ao serviço de monitoramento por câmeras. O monitoramento, quando nós assumimos isso aí já da administração anterior, eu não condeno a administração anterior por ter contratado uma empresa de monitoramento. Eu acho que é válido o monitoramento, ele traz segurança e é mais caro você fazer com vigia da prefeitura. Tanto é que a gente tem informação, conversava com o responsável, que 2 grandes cidades da região vieram aqui em Santa Cruz conhecer e estão abrindo licitação para tentar levar lá também, prova que é algo realmente que vale a pena. Né? Ourinhos tem empresa particular de segurança contratada, gasta milhões, tá certo? Com a parte do que ela gasta hoje, ela vai contratar monitoramento. A licitação já está sendo aberta, inclusive usando como modelo a nossa aqui de Santa Cruz. É claro que quando nós assumimos, tem que lembrar que o desenvolvimento tecnológico, ele barateia certas coisas, né? Por exemplo, uma TV de LED de 32 polegadas. Né? Me lembro, a primeira que eu vi lá no shopping em São Paulo custava R$30 mil. Né? Uma TV de LED hoje custa quanto? 32 polegadas? 800, 900 reais. Tá certo? E o monitoramento também. Ele era muito caro e ele vai se barateando ao longo do tempo, que a tecnologia vai ficando mais barata. Tá? Então, quando nós assumimos, pegamos o contrato da administração anterior e achamos que já estava muito caro. Tá? Se nós simplesmente fôssemos rescindir o contrato com a empresa, ia quebrar a empresa e teria que contratar outra. Fizemos o quê? Uma negociação. Bom, tecnologia, o preço abaixou. Então, pelo mesmo preço, você me oferece o dobro de serviço. E foi que nós fizemos um termo aditivo em que renegociamos e, pelo mesmo preço que a administração anterior pagava, e nós estamos pagando hoje
recebendo o dobro de oferta de serviço. Tá? E a empresa está aí crescendo. E a empresa de Santa Cruz, que presta serviço hoje em Pau Sul, entrando em licitações em grandes cidades aí da região. Tá? É mais eficiente o monitoramento do que por vigia particular. Se fosse mesmo porque quase que seria impossível hoje colocar vigia 24 horas onde tem as câmeras de monitoramento, né, doutor? Não, é impossível. Nós temos 600 câmeras já, né? Mais ou menos isso, né? Não tem como você colocar vigia. O preço é muito alto. O que acontecia antigamente é que esses prédios ficavam lá sem nenhuma segurança, tá? Mas lembrar, né, que os usos e costumes da população de 30 anos atrás eram outros, né? Usos e costumes hoje é diferente, né? Certo? Tem mais assalto, tem mais depredação, tem mais vandalismo, coisa que não existia há 20, 30 anos atrás. Tá? Então é necessária a segurança. Tá? E pelo menos dos prédios públicos, tá? Ela está sendo feita de boa qualidade. Aline Fabre, moro próximo à creche Criança Feliz. Ao contrário de outras administrações, o prefeito Otacílio veio aqui junto com a vereadora Cleusa, a pedido da Fernanda. E o problema nosso é este terreno baldio. Ela fala isso porque ela mandou a foto aqui. Com mato alto, onde deve ter criador de bichos como cobras e escorpiões. A pergunta é, se o prefeito já viu para a gente a quem pertence esse local, se realmente é área verde e se vai poder resolver isso aqui com um parquinho. Inclusive eu mostrei a foto para o senhor, não sei se o senhor conseguiu. Lá tinham dois problemas. Um é uma área grande que tem, de particular, atrás ali da garagem da Rio Pardense. Tá? Nós localizamos os proprietários, de imediato eles vieram lá, limparam e deram entrada com um projeto de loteamento aqui, daquele terreno grande atrás da Rio Pardense, vai ser feito um loteamento. Aquela área que ela fala é o remanescente do Jardim Santa Cruz, onde está sendo construída 110 a 100 casas do CDHU. Tá certo? Essa área remanescente tem uma pessoa que tem uma escritura de 4 alqueires ou 5 alqueires dentro daquela área de 10 alqueires que seria uma parte da prefeitura. Tá? Um acordo que foi feito, o remanescente do loteamento fica para essa pessoa e ela desiste de entrar com qualquer ação contra a prefeitura. E aí nós podemos construir casas como está sendo construído. Tá? Aí, do que sobrar desse remanescente é que vai ver o que continua da prefeitura como área verde. Tá? Isso está sendo verificado, deve terminar de verificar proximamente o que vai sobrar para a prefeitura fazer alguma construção ali naquele local. Por enquanto não está determinado ainda. Então tá aí, Aline. Tatá Salandim, quando será aumentada a frota de circulares, ônibus para o resto da cidade e não só Madre Carmen e Vila Saú? E a Aline está agradecendo aqui pela resposta, a gente que agradece a sua participação, Aline. Bom, circular, ônibus circular. O circular é difícil você resolver. Tá? A cidade está crescendo, cresceu um pouco de forma desordenada, né? Você não tem avenidas para esses ônibus passarem. Você vê, para entrar ali para o Vila Matias, Jardim Santana, aqueles lados, né? É por ruas estreitas, cheias de lombada, abaulamento, lugar para passar água, não tem como andar direito esses ônibus. Então houve um planejamento do transporte urbano coletivo em Santa Cruz do Rio Pardo, tá certo? Fica difícil realmente de resolver. Por outro lado, o custo para a manutenção dos ônibus, né, dentro desses trajetos fica alto. A demanda da população por esse transporte é pequena. Então fica muito difícil a gente conseguir expandir esse sistema. Foi feito um estudo com o Departamento de Trânsito, Gerson, junto com o proprietário da empresa, para delimitar onde seriam as vias principais de expansão dos ônibus. Isso está sendo feito um estudo, mas eu não posso prometer nada. Não tem como passar ônibus perto de todas as casas. O ideal seria ter corredores de ônibus, mas hoje, como não tem corredor, o ônibus hoje demora muito. Entendi. Ele anda muito devagar, ele para muita curva, muita lombada. Eu vejo também, prefeito, muitas reclamações, principalmente em redes sociais, das pessoas reclamando da falta de pontualidade do ônibus circular. Tem dia que passa, tem dia que não passa. Qual que é o contrato? O que cabe à prefeitura nesse assunto? Bom, a prefeitura ela é uma concessão da prefeitura. A prefeitura ela é uma concessionária. Mediante uma licitação pública, concorrência, ela ganhou isso vem sendo prorrogado, ela tem o direito de prorrogação, tá certo?
e não tem nenhum motivo, por enquanto, para rescindir o contrato. Cabe à prefeitura apenas cobrar, fiscalizar. Fiscalizar. Agora, é claro que o prefeito não fica andando no ônibus todo dia, né? Eu já fiz todo esse trajeto de ônibus, né, para acompanhar os estados das ruas. Porque tem uma prioridade que é arrumar as ruas que passa o ônibus, tá? Para que não tenha buraco, valeta e quebra-mola. Tá? Então, muitas vezes o ônibus passa e nós vamos tirar o quebra-mola. Ah, mas aí vai ter acidente. Pô, mas tem que seguir a regra do trânsito, pelo menos, né? Agora, onde passa o ônibus, não pode ficar tendo quebra-mola. Então, o ônibus não chega mesmo, tá? Tem que ter um trajeto mais livre, ela tem que ser preferencial essa rua, no seu trajeto, para não ficar parando em todas as esquinas, tá? Esse estudo está sendo feito para melhorar a qualidade do transporte e a presteza e rapidez, tá? Mas, como não temos corredores principais, avenidas onde passa o ônibus, ele fica realmente demorado. Tá certo. A última que chegou aqui é: obrigado pelas respostas. Faltou só comentar a manutenção deficitária, ao meu ver, das vias públicas e a aquisição das caçambas que o prefeito anunciou, ao meu ver. É que eu pulei o negócio da caçamba. Então, a caçamba está a resposta, né? Certo? O processo de aquisição das caçambas nós começamos já no começo do ano passado, entendeu? A burocracia da compra é tão grande, né, que nós não conseguimos comprar. Conseguimos comprar, acho que ontem, né? Ontem, Edinho? Ontem conseguimos comprar, tá certo? Então a resposta está na ponta da língua. Foram abertas várias licitações e todas as empresas que se apresentam não têm a documentação completa, tá, para entregar as caçambas. A prefeitura não pode comprar de qualquer um. Tá? Então, agora, depois de várias licitações, nós podemos comprar de qualquer um, desde que tenha a documentação, mesmo que ele não tenha apresentado proposta na licitação. E apareceu uma empresa agora, que já forneceu para outras prefeituras e tem toda a documentação. Então, agora que está sendo adquiridas as 20 caçambas, tá? Para se fazer um trabalho. E tentar colocar uma caçamba de lixo lá na Divinéia, para jogar lixo, que hoje eles jogam lá na rua. Uma caçamba de lixo lá naqueles loteamentos, né, fora da cidade, lá da região que o Manezinho fez, do Efraim, entendeu? Para poder recolher o lixo naquela região. Caçambas para fazer mutirão de limpeza, coleta de entulho. Agora, ontem, é que nós conseguimos fechar, depois de um ano, o processo para aquisição das 20 caçambas. Tá certo. O Carlos André, prefeito, parabenizo a sua administração. Realmente o que o senhor prometeu tem cumprido na medida do possível. Só fiquei decepcionado com o senhor nesse começo de ano. O senhor disse que não iria fazer politicagem e, ao nomear como chefe de gabinete uma pessoa que era presidente de um partido que tentou caçá-lo, o senhor está sim fazendo politicagem. Eu vou falar o que me interessa primeiro, né? Depois eu faço a resposta que também me interessa, né? Certo? Mas temos que falar algumas coisas também que não são perguntadas, né? Que as pessoas não sabem, não é verdade? Nós estamos entregando as casas lá do Bar das Nações, do Minha Casa Minha Vida, sem asfalto, tá? Porque o projeto do governo anterior, do governo federal, não previa asfalto, tá? Então ali tem que ser tudo com dinheiro da prefeitura e o asfalto vai ficar em R$350 mil, tá? Lembrar que hoje eu já autorizei, porque tem que ser com dinheiro da prefeitura, nós estamos com esse dinheiro já guardado, e autorizei abrir a licitação para fazer o asfaltamento do Minha Casa Minha Vida para as Nações. Bem como autorizei também abrir licitação para 4 mil metros quadrados de asfalto na cidade de Sodrélia, tá certo? Na parte mais superior ali, em volta da igreja, perto da praça, onde vai ser o novo posto de saúde, tá? São boas coisas aí que as pessoas não sabem, mas já está sendo autorizado a ser feito, porque nós conseguimos guardar dinheiro ano passado para fazer essas obras este ano. Tem uma data já para? Serviço público é demorado. O dinheiro está em caixa, autorizamos a licitação, demora aí 3, 4 meses até você fazer toda a burocracia e começar a fazer esses asfaltos, tá certo? Mas vai ser feito esse ano com certeza. Não há data para entregar as casas. As casas já estão entregues, né? Já estão entregues. Já sem asfalto, tá? Porque é melhor a pessoa morar numa casa sem asfalto do que ficar morando mal acomodado ou pagando aluguel, né? Ou morando de favor, né? Tá certo? E em relação à parte da politicagem, né, que a pessoa faz, ela tem razão em fazer pergunta, né, certo? Eu sempre disse que não ia fazer politicagem, ia fazer uma política, né, e que era importante você reciclar as ideias, não apenas reciclar o lixo, né, certo? E é o que nós estamos fazendo, né, certo? Além de reciclar o lixo, né, que nós vamos reciclar no futuro, né, nós reciclamos também o lixo da administração, né, certo? Mas estamos reciclando as ideias. Em relação à nomeação, que a pessoa está falando do Célio, né, certo? Como chefe de gabinete. Tá certo? Esse cargo estava sendo ocupado provisoriamente pela Lourdinha, tá? E o cargo é um cargo político. O
cargo de chefe de gabinete é aquele que faz o relacionamento com as pessoas, com as entidades, com os partidos políticos, com os vereadores. Tá? Essa pessoa eu não tinha. Tá? Pelo fato de eu não ter essa pessoa que faz essa intermediação política, é que houve os problemas entre prefeito e Câmara. Tá certo? Porque o que faltou? Faltou a mediação política. Tá? Então, é um cargo que eu não pretendia ocupar, tá? Mas eu fui obrigado a ocupar, porque nós temos poder legislativo e executivo, e tem que ter um intermediário. Lembrar que quando eu fui vereador, há 20 anos atrás, em 1990, foi iniciativa minha que se criasse na época o cargo de assessor parlamentar. O primeiro a ocupar o cargo na época é o Edinho, que hoje é secretário de administração, que está aqui, tá certo? Porque eu, como vereador, e o Clóvis era o prefeito, eu senti que existia muito atrito entre o Poder Executivo e Legislativo, que poderia ser evitado se existisse um intermediário. E como nós estamos sem intermediário, começou a ocorrer esses atritos. E o objetivo foi o quê? Colocar alguém que fizesse a intermediação. Se eu coloco alguém do meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, tá? Certo? Já perguntaram aqui, mas então por que alguém do seu grupo? Exatamente isso. Se eu coloco alguém do Partido dos Trabalhadores, tá? Como eu já tenho o Cláudio, né, que é o assessor de captação de recursos, eu, que sou prefeito, sou do PT, o meu vice é do PT, nós estaríamos fechados, né, em Zap 7 Copa, certo? Em poder de força para conversar com o Poder Legislativo. Tá? Então, alguém de outro grupo, tá certo? Que, apesar de, na campanha passada, ter apoiado a Maura, tá? Lembrar que na campanha anterior, foi inclusive meu coordenador de campanha. Tá? Na campanha que eu disputei contra a Maura, ele foi um dos coordenadores da minha campanha. Não me apoiou na campanha passada, o PHS, porque eu não era candidato. Tá? Eu entrei de candidato apenas no final de agosto, todo mundo sabe disso, tá certo? Quando o quadro político estava fechado. PHS, PTB estava apoiando a Maura, o Severo já era candidato, o PMDB deu guarida ao Severo. Tá? Eu entrei num processo já em andamento. Tá? Agora, isso foi tática política? Foi sem querer querendo, né? Mas foi uma tática política, tá certo? É a única forma que eu tinha de ganhar a eleição, tá? Era não falar que não era candidato, porque não seria destruído antes de ser candidato, como foi nas outras eleições, tá? Articulando contra, tá? Então nós entramos no meio do processo e mesmo as pessoas sendo amigas, né? Eu tive que deixar que eles apoiassem outro, tá? E nós fizemos o nosso jogo sozinho, o PT e o PR. Vencemos as eleições. Como são pessoas amigas, vamos trazê-los de volta, com certeza. Agora, a condição para que ele seja chefe de gabinete é que ele não seja presidente do PHS. Se ele assumir a presidência do PHS novamente, ele não vai ser mais chefe de gabinete. Inclusive, hoje ele não é mais o presidente. Não é mais presidente. Ele era na campanha lá, hoje não é mais. O PHS tem os seus caminhos próprios, tem 2 vereadores na Câmara, tá? E ele é apenas um articulador dentro da nossa administração, mas não apenas a parte política. Por exemplo, ontem esteve um caso, às vezes é um caso político, teve um pessoal da Divinéia aqui, né? Colocando em relação aos problemas da antiga Atua, em relação ao prédio da antiga associação, entendeu? Então, quem que vai fazer essa parte política, conversar com esse pessoal, reunir esse pessoal? É ele, para depois me trazer pronto, né? Essa é a função dele. Estamos perguntando aqui até para terminar esse assunto, mas por que então, pergunta então, qual foi o critério de escolha dessa pessoa? Não seria melhor então nomear alguém de mais experiência política? Não, mas é que a pessoa que está falando, né, talvez não conheça, né, a capacidade de articulação política do Célio. Eu conheço essa capacidade dele de campanhas passadas, porque o PHS já foi coligado comigo, já foi coordenador da minha campanha, naquela que eu perdi para a Maura, tá? Não é porque nós perdemos a campanha que ele não seja um bom coordenador. Ele fez essa parte. E é uma pessoa que tem bom relacionamento com todos os partidos. Tá? E tem, inclusive, um bom relacionamento com todos os prefeitos da região. Porque esse chefe de gabinete não tem que articular apenas em Santa Cruz. Tem que articular fora também. Tá certo. Prefeito, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Novamente, foi uma hora e 1 minuto de bate-papo sem nenhum intervalo comercial. Ainda algumas perguntas ficaram, mas... Já estamos em fevereiro, mas como não fizemos nenhum em janeiro, a gente volta no final de fevereiro. Aí só para terminar, não sei se a gente vai conseguir fazer ainda antes do carnaval não, mas parece que vamos ter carnaval de rua esse ano. Nós fizemos o carnaval em 2013, também meio às pressas, né? Teve um carnaval de rua, teve o carnaval lá na Expo Pardo. Esse ano vai ser melhor, né? Esse é o objetivo sempre, né? Chegar na nota 10, né?
Mas agradeço que é da nota 8, né? Certo? Se desse nota 10, eu ia dizer que é mentiroso, né? Porque ou puxa saco. Né, tá começando, a gente já está começando, né? Mas é claro que ela tem que ir num crescendo. O carnaval esse ano vai ser melhor e maior. Nós vamos ter carnaval de rua, né? Com as baterias, né? Na sexta, sábado, domingo e segunda-feira, tá? Todo dia teremos esse desfile, depois termina aqui na Praça Central, depois tem o Coreto Encanto, com outro grupo tocando, depois, porque a bateria não toca muito tempo, né? Mas aí tem música ao vivo, que vai até 11 horas, meia-noite. Mas às 11 horas, com as barraquinhas das instituições de caridade, beneficentes, todas aqui na praça, né? Depois, às 11 horas, começa o carnaval lá no Salão de Festa da Expo Pardo, com o mesmo grupo, a mesma banda que tocou ano passado, já foi contratada para tocar esse ano, porque a banda nos atendeu de última hora e foi muito bom o que eles apresentaram, então nós vamos contrato mesmo, né? Não vamos mudar não. E é claro, esse ano com mais experiência, né? Nós vamos vamos cercar de tapume, né? Todo o recinto onde tem o baile, para que as janelas possam ficar todas abertas e manter tudo em segurança lá dentro, ficar todinho cercado, já contratamos para cercar tudo. Nós vamos cobrir aquelas ruas da frente com tendas, porque o ano passado teve um dia, que foi o sábado, que superlotou, né? E se acontecer esse ano, de ter o público todo que estamos esperando, pode acontecer de não caber lá dentro. E se chover vai dar problema. Então nós vamos cobrir aquelas ruas da frente todas, tá? Com tendas, para que se as pessoas queiram ficar lá fora, elas fiquem lá fora, quando querem entrar dentro, elas entram, se chover tem onde ficar. O ano passado, em 4 noites, 2 matinês, não teve nenhuma ocorrência policial. Os seguranças não precisaram trabalhar, a polícia também não. A prevenção foi muito boa, então estão famílias todas convidadas para lá comparecer, que teremos segurança e um bom carnaval, com certeza. Prefeito, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço aí o convite, estamos aqui à disposição. E é dessa forma que eu gosto de fazer mesmo, né? Que você leia aquilo que está perguntado. Não tem problema, não. É claro que se for palavrão não pode ler, claro. Tem autocensura, né? É verdade? Mas responder as perguntas é o melhor do que eu responder as suas colocações. Com certeza. Entendeu? Porque as suas colocações pessoais eu já conheço, né? Mas para mim é importante conhecer a colocação do público. Da né? população, com certeza. Eu que agradeço, muito obrigado. E a gente agradece também a credibilidade que as pessoas dão. Algumas, a gente manda pergunta para ele. Aqui a gente pergunta tudo. Como disse o prefeito, desde que não falte com a educação, a gente põe as perguntas no ar. Eu sempre brinco, né? A função do repórter é perguntar. O entrevistado responde se quiser, mas o doutor Otacílio sempre responde todas. Obrigado aí pela audiência. A gente agradece também. Várias mensagens chegaram parabenizando mais uma vez o programa de ontem, que é a novidade aqui da nossa TV SN. Também muito obrigado. E já fica o convite, né? Amanhã das 11 ao meio-dia tem mais uma edição do SN Esportes Notícias. E a partir das 15 horas, direto do Municipal Leão das Camarinha, Santa Cruzense e Guaçuano. Um abraço a todos, até amanhã. Obrigado ao Edinho Bronde, ao Dr. Marcelo Piscinin, que está sempre com a gente também, e de cabeça inchada com o time dele, né? A gente volta amanhã. Icaiçara Clube, o clube mais bonito do interior. Alongamento e